fatomaringá.com, aqui no Sicredi Dexis, onde acabou de ser apresentado em uma entrevista coletiva o novo projeto do Grêmio de Esportes Maringá, que a gente sabe muito bem, tem uma história de glória, tem uma história de 3 títulos e até mesmo de um título nacional não reconhecido, e tem também uma história de um grande fracasso, tem uma história de muitas dívidas, de jogadores passando fome, de gente dormindo aí pela estrada, de gente não podendo, inclusive no ano passado, tendo dinheiro, inclusive para retornar às próprias casas, jogadores que vieram de longe, que vieram do Nordeste. E tem também uma história de uma torcida que está sumindo aos poucos. Eu, por exemplo, sou um dos últimos torcedores, vamos dizer assim, tenho 58 anos e vi o título do Grêmio aos 10 anos, o último título do Grêmio de Esportes Maringá em 1977, eu tinha 10 anos. Né? Hoje os torcedores aqui que torcem, que lotam o estádio aqui para ver o Maringá, não ouvem falar do Grêmio, mas não conhecem a história e não estão muito preocupados, estão apoiando o time que está aí. É lógico que a cidade tem uma história, que tem essas estrelas que brilham e que todo maringaense que torce para o Grêmio está cansado de ouvir promessas que depois não se concretizam e mancham mais ainda a história, essa história do passado. Nós estamos aqui com o senhor Paulo, que é o novo gestor do Grêmio, né, que vai se apresentar para a gente e vai falar um pouco desse projeto e vai dizer para a gente por que a gente tem, vai dizer para a gente, elencar para a gente os motivos, né, que a gente teria para acreditar, por que não vai se repetir essa história vergonhosa que aconteceu aí nos últimos anos, né, de uma situação que nenhum clube que tem uma história como o Grêmio merece. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. O que me atraiu vir para Maringá é a história do Grêmio e a cidade também. Eu venho de Curitiba, eu sou natural de Ibaiti. Eu sou amigo do Historion há 35 anos. O Historion, ele é de Piracicaba, mas se casou ali em Santo Antônio da Pratina, que é do lado da minha cidade. E eu vivo em Curitiba há 40 anos, eu sou empresário em Curitiba, fui campeão em Curitiba Sub-20 em 2007, onde saiu o Marlo, que hoje está no Novo Horizontino, número 28, Marlo Adriano Presotti, com o Thiago Santos também, que está no Fluminense hoje. Eu tenho muitos jogadores revelados e eu fiz uma gestão no Andraus de 3 anos. E o projeto lá estava numa situação bem delicada também. O clube estava para fechar as portas. Como o Maringá também, quando eu cheguei aqui o ano passado, também estava. Eu fiz aquelas 3 últimas rodadas do profissional, porque ia dar WO e o Grêmio deixava de existir. Então eu assumi depois daquela goleada de 8-1 contra o Nacional, lá de Campo Mourão. E dali para cá eu estou envolvido no Grêmio de Maringá para uma recuperação. E já acertei muitas coisas, já coloquei em ordem o clube, já resolvi toda a situação Federação e STJD, já resolvi as situações de aluguel, tenho que resolver agora algumas coisinhas, mas eu acredito assim que é coisa de 10% da gravidade que tinha na época, 90% a gente já avançou. E hoje uma base que está trabalhando aí já faz 30 dias, está lá em Floriano. E nesse período que eu assumi aqui, a gente participou da Copa Carpina, lá em Caruaru, o Grêmio de Maringá, o Grêmio de Esporte Maringá. A gente entrou na competição invicta e saímos invicta. Perdemos para o Santa Cruz de Recife nos pênaltis. E o Santa Cruz ganhou mais um nos pênaltis e decidiu o título com o Sport Recife e perdeu. Nós estávamos lá o ano passado e a base vai muito bem. A gente tem um processo de captação, eu tenho, né? No Nordeste já faz 6 anos já. Eu fui campeão lá pelo Santa Cruz de Riachuelo, em Recife também, há 2 anos atrás aí. E hoje o projeto Grêmio de Esporte Maringá é reestruturar o clube, passar o clube para o capital aberto, a SAF, por isso que o André do Botafogo está aí, é o cara especialista em SAF, e aí levar o Grêmio de Esporte Maringá num período aí de 2 a 3 anos, passando de uma terceira para a segunda e indo para uma primeira.
Pode ser até que vá um pouquinho mais. Quando eu falo de projeto de 0 a 3, de 3 a 5 e de 5 a 10 é a permanência, porque não adianta você alcançar uma primeira divisão e não ter um projeto de sustentabilidade para que o clube permaneça numa primeira divisão. Eu sempre falo isso. Falei para o Marcos Amaral, lá do Rio Branco. Olha o risco que esse homem corre. Então eu digo, Amaral, você errou. O seu elenco de segunda divisão não poderia ser o da primeira. Não adianta você estar numa primeira divisão, seu clube está numa primeira divisão, mas o seu elenco é de segunda, não vai dar certo. Você corre o risco do fracasso. E você veja bem, é um detalhe, pô. É um detalhe que pode ser corrigido antes de começar o campeonato. No ano passado nós vimos aí um time muito fraco em campo, uma situação bastante difícil. O senhor disse aí que assumiu, né, depois daquela goleada que não existe nenhum precedente na história do Grêmio. Eu na minha história nunca havia visto o Grêmio perder por mais de 3 gols. E o senhor está falando aqui, né, de um projeto, né, a longo prazo, mas que começa já também com o futebol profissional a partir de agosto, né? Qual que é a meta dentro dessa terceira divisão? O Grêmio vem já para ser campeão, o Grêmio vem para subir, ou o Grêmio quer somente se manter dentro da terceira? Não, terceira é muito pouco para o Grêmio. Eu já posso adiantar que a gente vai buscar o acesso da segunda, porque em junho já tem que estar definido. Eu sempre gosto de trabalhar com antecedência, de 40 a 60 dias, porque você tem que criar o padrão, você tem que mudar as peças durante esse período, você tem que ter um time ideal para a competição, e aí, por isso que você precisa de 40 a 60. Se o campeonato da terceira começa em agosto, e no máximo no dia 5 de junho, o elenco já tem que estar formado e a comissão técnica já tem que estar começando a trabalhar. Pré-temporada com menos de 40 dias, ela tem uma tendência a fracasso. O que eu sei hoje é que o ano passado faltava 20 dias para começar o campeonato, não tinha time de futebol. Time profissionalismo não é isso. E o ano passado foi o pior acontecimento na história do Grêmio. Não ganhar nenhum ponto, cara. Isso aí não existe, isso aí. Quando eu assumi, o que eu fiz? Manda todo mundo embora. Traz os garotos, mesmo que seja júnior, mas que tenha amor pela camisa e que tenha dignidade profissional. Nós não podemos mais levar de 8, de 5, de 10. A vaca já foi para o brejo, não tem mais recuperação. Vamos terminar o campeonato de forma honrosa. E foi isso que aconteceu. E quase que deu um empate lá com o Paranavaí. Lá, os meninos foram muito bem. E contra o Paraná eu falei, vamos jogar por uma bola. Vamos jogar fechadinho. Não, o treinador teimoso, né? Saiu aberto contra um Paraná, poderia lá ter sido 1-0, 1-1, coisa desse tipo. E a gente fechou aqui em Apucarana, não me recordo agora com quem, mas pelo menos terminou melhor. Eu fiz todas as decisões do ano passado, não deixei pipocar nada, e a gente está administrando até agora com muito profissionalismo, e está indo bem, que eu posso garantir para você que está indo bem. Então tá, então nós vamos encerrar aqui com o seu Paulo, que veio de Curitiba, que é um gestor que está falando da experiência dele no futebol brasileiro, né, ligado a muitos clubes. O senhor falou de uma ligação do senhor com o Cruzeiro, com o Internacional, com o Grêmio, e que fala aqui pra gente, né, que essa história essa história de fracassos, né, essa história vergonhosa que o Grêmio não merecia ter passado, não vai se repetir. Então a gente se despede com o senhor Paulo, José Carlos Leonel, para o fatomaringá.com. Bom dia, eu sou José Carlos Leonel, do portal de notícias do fatomaringá.com, e eu gostaria de saber do senhor qual vai ser o investimento que o clube vai fazer inicialmente, que dinheiro que o clube vai ter no caixa, de onde é que vem esses recursos e que estrutura esse clube vai ter à disposição, né? Onde é que vai treinar, onde é que vai dormir, onde vai comer, porque a história recente aí mostra uma história de muitos fracassos, né?
e de muita lama sobre a história de um clube que realmente é um clube que marcou história na cidade. Amigo, eu acho que você está meio atrasado, viu? Os jogadores estão aí, depois de entrevista, eles perguntam quais são as condições que eles estão vivendo hoje. E com relação ao investimento, o campeonato é em agosto. Eu assumi aqui em julho do ano passado. E até agora eu não fiz um centavo de dívida. Bem pelo contrário. Estou pagando o que ficou. Então eu acho que a sua pergunta, ela pode ser dada a resposta agora para você. Estão trabalhando em Floriano com toda a estrutura que é necessário para desenvolver um bom futebol. E o calendário está aí, a gente estreia com o 15 e o 17. A gente está trazendo bastante jogadores para dar uma encorpada legal, porque nós estamos num grupo forte, que é Atlético Paranaense, PSTC, São Joséense, Toledo e Apucarana. E nós. Esses clubes são tradicionais em trabalho de base. Com relação ao orçamento, a gente já tem empresas que são comprometidas com a gente. A gente não faz futebol agora, viu? É isso que eu tenho para dizer para você. A gente faz futebol já há um bom tempo. E eu deixo aqui aberto para o senhor e para qualquer um. Por onde eu passei, como que foram as minhas gestões e se eu tenho alguma dívida para trás. Essa é a resposta que eu tenho para você. Tá bom assim? Vamos esperar o tempo, né? Vai ser o tempo que vai dizer. O Claudomiro, ele é muito meu amigo. Já há 35 anos. Inclusive, quem levou ele para o Andraus, fomos campeão paranaense, foi eu. Mas tem um outro treinador que é meu amigo também. E cresceu muito aí nas últimas 3 rodadas, vocês sabem. Pegou um clube com 1 ponto. Fez 3 rodadas, 9 pontos. Livrou o clube do rebaixamento. Também está no radar. A gente tem aí... A gente não pode errar. Esse que é o negócio. A gente vai observar ainda, tem tempo, né? Mas a gente já está conversando aí. Tem vários jogadores também. Quando você fala do Grêmio de Esporte Maringá, oferece vários jogadores. Olha, eu gosto de Maringá, eu gosto do clube. Me dá uma oportunidade. Então, é incrível, cara. É incrível isso aí. É uma marca muito interessante demais. O que ficou aí no passado, o povo não tem ideia do que isso aí representa hoje. Tem jogador se oferecendo para vir para Maringá. Então, o Ageu Gonçalves é um. Eu estou conversando com todos eles. E em junho a gente vai ter uma outra coletiva de imprensa e aí eu apresento todos. Eu posso te garantir para você que há uma adaptação de alguns jogadores do Sub-20 no profissional. O profissional ele tem que ser um outro processo de montagem de elenco. Profissional cascudo, né? Que consiga segurar a onda ali. E lógico que tem que ter um processo que você não pode. Precisamos acesso, precisamos ganhar título e precisamos revelar. Então a política do Grêmio de Esporte Maringá, ela é bem complexa. Ela está mais ou menos baseada na política de Cruzeiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Palmeiras, mais ou menos no mesmo alinhamento. Nós já vimos muitas apresentações do Grêmio que era e depois não foi, em sentido que legal. Como é que está esse contrato? Está legalizado? Porque os últimos que tiveram aqui fecharam o contrato com o Itigem e com o Grêmio, depois já descobriu que não tinha contrato nenhum e essas pessoas foram embora deixando dívidas que certamente vocês vão ter que arcar. Como é que está essa questão do contrato? Esse contrato já existe, já é aprovado, já está tudo certo, com a questão do Itigem também? Bom dia, né? Prazer falar com o senhor. Olha, o contrato já foi feito, já está redigido, inclusive ele foi registrado no cartório também. Tá? Então isso já está tudo legalizado para realmente não ter
esse problema que houve no passado. Tá? Então nós já tomamos esse cuidado, essa precaução, e como está registrado no cartório, ele é público. Qualquer pessoa pode ir lá e pegar a sua cópia. Temos um contrato de 10 anos. Nós temos um contrato de 10 anos e esse contrato ele tem 10% da arrecadação do clube para as dívidas. A gente já pagou algumas dívidas aí, não é poucas, mas já foi resolvidas. Nós temos um outro escritório em Curitiba, do Dr. Jefferson Grabowski, para administrar todas as ações trabalhistas, que são 61, acho, acredito, né? 62. 62. Dessas, umas 23 já foi resolvidas. E a gente caminha nessa direção. Esse escritório é um escritório especializado em ações trabalhistas, para tratar, que a maioria das dívidas do Grêmio é ação trabalhista. Tem as dívidas que era emergencial, a gente já resolveu em parte, estamos resolvendo. Essa é a situação. E essa transformação do clube de sociedade anônima é exatamente para resolver isso o mais rápido possível. E essa administração agora implantada, ela não permite ingerência nenhuma do passado, até para não crescer mais dívida a partir de agora. As questões dos detalhes da dívida, doutor, você não pode falar, mas vai haver um momento em que, dentro do princípio da transparência, isso inclusive vai estar no nosso site, até porque, não sei se você estava aqui no início, dentro desses princípios de governança e profissionalismo, um dos principais é a transparência, né? Ou seja, a transparência ela pressupõe que as informações que interessam à sociedade serão colocadas de forma certa, mas também no momento certo, né? As dívidas de clubes de futebol, normalmente aqui não é diferente, normalmente elas têm 3 grandes categorias, que são as trabalhistas, as cíveis e as tributárias, né? E para cada um desse grupo de dívidas, você tem uma forma de tratar. Existem ferramentas legais e ferramentas de gestão para tratar com elas. Primeiro, tem que saber qual é, se elas realmente existem, né, se elas realmente foram constituídas, e qual é o valor presente delas. E depois, qual é o valor de liquidação. Aí, no caso, por exemplo, das trabalhistas, existe uma ferramenta, um instituto, na verdade, que foi criado pela lei da SAF, que é o Regime Centralizado de Execuções, a RCE. Certo? Isso é uma opção. Pode entrar ou não pode entrar, mas é uma avaliação de gestão de dívidas, né? As cíveis também podem estar, neste caso tem outros instrumentos, mas elas normalmente se referem a chamar o credor e fazer uma conversa com ele, uma negociação com ele, de acordo com o nosso fluxo de caixa que está apontado no nosso orçamento. Tá certo? E normalmente as tributárias, a própria Receita Federal do Brasil, existem vários, né, tipos de parcelamento, de refinanciamento de dívidas tributárias, em que você pode aderir, e logicamente depois de aderir tem que cumprir, normalmente se faz acordo inclusive com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Então são formas de tratar as dívidas. Então isso é uma gestão profissional de dívidas, e te traz esse olhar para aquela dívida que realmente ela existe, ela tem que ser paga dentro de um tempo, né? Inclusive, repito, foi uma das principais preocupações da própria lei da SAF, em que a SAF possa ter condições de arcar com essa dívida, logicamente mediante a uma gestão profissional, responsável, que vai dar os resultados dentro de campo e credibilidade para o mercado. Eu tendo credibilidade no mercado, eu tenho condições de receber não só um patrocinador, né, não só local, como também de outra região, que vai aportar mais dinheiro no Grêmio de Esportes de Maringá e, consequentemente, ele sabe que aquele dinheiro vai ser colocado para as atividades operacionais do clube e para o pagamento das dívidas. Então, essa gestão, esse é o desafio que a gente tem todos os dias. E é nessa forma que a gente vai seguir. Tá bom? Para detalhamento, aí no futuro próximo, aí, a gente vai ter
né, todo um processo de transparência e essas informações serão colocadas, logicamente, sempre também obedecendo não só o princípio da transparência, mas a Lei Geral de Proteção de Dados também que a gente, tá? Aí temos aqui o nosso Alessandro aqui que nos deixa sair do nosso compliance, da nossa conformidade, que também vai ser uma marca forte dessa gestão. Futebol é muito difícil. Eu não quero aqui criar expectativa que não seja capaz de ser realizada. Não. Futebol é difícil. A gente começa com uma estruturação que a gente já está fazendo e vamos montar um elenco competitivo. Tem alguns nomes aí bem interessantes, principalmente de treinador surgindo aí agora no final do Paranaense. Tem nomes bem interessantes e que são meus amigos. Já estou conversando com eles. A parte do elenco de jogadores, a filtragem ela tem que ser muito criteriosa, porque senão falha. Tem que ser muito criteriosa. Esse projeto de 0 a 3 e depois de 3 a 5 e de 5 a 10, os 3 primeiros anos, ativo de mercado, agregar dentro da marca GEM talentos do Brasil todo, principalmente do Nordeste, que a gente já está trabalhando ali já há uns 6 anos, né, Hilton? 6 anos. E a gente tem um mapeamento de base lá em cima, muito forte. Em seguida, dentro desse mesmo propósito, o acesso. Por isso que eu digo que não é muito fácil. Você trabalhar uma base e trabalhar o profissional. Você tem que ter visões estratégicas profundas do desenvolvimento campo e fora campo também. O assessoramento de comissão técnica e diretoria. Aí, o acesso da terceira para a segunda, da segunda para a primeira, está dentro dos 3 a 5. Eu estou jogando lá na frente, mas isso é possível concluir antes. Como eu vejo assim, que, o porquê que eu digo isso? Eu vejo assim que um projeto de 0 a 3, se você não conseguir sair de uma divisão em 3 anos, ou não sair na primeira e na segunda, algo está muito errado. A segunda hoje, nossa, ela é muito nivelada, ela é muito